quando foi em 1896, numa escola chamada Escola Scherer, na região da zona rural. Cerca de 130 irmãos receberam uma experiência de falar em outras línguas, conforme está escrito em Atos, capítulo 2, capítulo 8 e vários outros capítulos. E de repente, irmãos, o revestimento de poder, o derramamento do Espírito Santo aconteceu ali. Muitos vídeos e livros dizem que o movimento pentecostal começou na Rua Azusa. Não é verdade. Outros dizem que começou em 1901 com Charles Parham, em Topeka, Kansas, quando no ano de 1901 uma mulher chamada Agnes Osman foi batizada com o Espírito Santo e falou em outras línguas. Outros dizem que o movimento pentecostal começou na Rua Azusa em 1906, liderada por William José Seymour, e teve um outro grande homem de Deus chamado Charles Harrison Manson, que fundou a Igreja de Deus em Cristo, mãe da Assembleia de Deus. Que a Assembleia de Deus tem uma história em Belém, no Pará, e uma história lá nos Estados Unidos, que uma nada tem a ver com a outra. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Não como crítica, mas como relato da história, a história do mente. E meus irmãos, o derramamento do Espírito Santo na era moderna foi em 1896 na escola Scherer. Está lá no dicionário do movimento pentecostal, inclusive lançado pela CPAD. Pastor Antônio Gilberto, que já morreu, fez ali com o pastor Israel Araújo um apurado de Atos dos Apóstolos até os nossos dias. Eu conheço a história toda ela, no Brasil e fora dele. A Igreja de Deus, a nossa denominação, é a mais antiga de todas as denominações pentecostais da era moderna. Não falamos isso como vaidade, falamos isso como gratidão a Deus pela nossa herança, e vamos defendê-la, porque a história não mente. O que é história? É apenas o relato dos fatos que aconteceram. Ninguém pode desmentir a história. Fatos que estão ocultos aos nossos olhos hoje, no futuro serão história. Nós estamos aqui pregando o Evangelho. Se Jesus não voltar e nós morrermos, estaremos também na história. Vocês porque congregaram, nós porque pastoreamos aqui, mas a história vai ficar, o legado vai ficar, e a obra vai continuar, e nunca irá acabar, a não ser quando Jesus arrebatar a sua igreja. Aí lá no céu é só adoração por toda a eternidade. Meus queridos irmãos, as perseguições foram muitas. Diziam que eram manifestações demoníacas, diziam que eram manifestações satânicas. E houve um homem chamado William Durant, que em 1907 consagrou Luigi Franciscon ao pastorado. Ele veio para o Brasil e fundou a Congregação Cristã no Brasil em 1910. Em 1909, o mesmo pastor William Durant, da Igreja Pentecostal Italiana de Chicago, na Itália, consagrou Daniel Berg e Gunnar Wigner, missionários batistas, que em 1911 vieram ao Brasil e começaram um movimento chamado Missão da Fé Apostólica, que em junho de 1918, em Belém do Pará, registraram com o nome de Sociedade das Assembleias de Deus. O primeiro nome foi esse. Com o tempo mudaram da Igreja Evangélica, como vocês conhecem hoje, como todos nós conhecemos, uma grande denominação pentecostal no mundo todo. Aliás, a maior denominação pentecostal do mundo é a Assembleia de Deus, e a Igreja de Deus é a segunda maior. Não que estejamos competindo, isso não importa. Não importa, o que importa é pregarmos a verdade, o verdadeiro evangelho puro e simples, assim como Jesus e os apóstolos pregaram. Razão
desse crescimento astronômico da Assembleia de Deus? Começou num país onde a maioria é católica, Brasil. Razão da Igreja de Deus ter crescido devagar: nasceu num país que quase 100% era crente. Foi esta a razão de ter demorado tanto a crescer. Veja bem, irmãos, o tempo vai passando, muda em 1902 para o nome de Igreja da Santidade, e em 1906 os irmãos se reúnem e chegam a uma conclusão de que a união cristã representa um ideal, santidade representa uma doutrina. O nome bíblico para a igreja é Igreja de Deus. A partir desta data, ela passa a ser chamada de Igreja de Deus. Nos identificamos na internet como Igreja de Deus Cleveland, porque tem a Igreja de Deus em Cristo, que é uma igreja, ela é uma igreja mais para afrodescendentes, mas a gente está no mundo inteiro. É a maior igreja pentecostal dos Estados Unidos. Lá eles têm 5,5 milhões de membros, só lá. A igreja e a sede também em Tennessee. Tem a Igreja de Deus da Profecia, que é um movimento que desligou-se da nossa igreja em 1923. A sede também é lá em Cleveland, Tennessee. E a nossa Igreja de Deus, que a sede também é lá. Veja bem, quando foi em 1955, a igreja, em 1952, um dentista tentou abrir a igreja em Morretes, no estado do Paraná, mas não prosperou. E em 1955, uma missionária chamada Carolina Matilda Paulsen, da Igreja Calvário Pentecostal dos Estados Unidos, aderiram à Igreja de Deus, com 700 membros, várias igrejas e pastores. Então a Igreja de Deus oficialmente finca as suas raízes em solo brasileiro. A igreja no Brasil foi o último país da América do Sul onde a Igreja de Deus está presente. Passados esses 134 anos, irmãos, no mundo, eu já disse, mas vou repetir, estamos com mais de 60 mil templos, entre igrejas organizadas e congregações, 53 mil pastores. Claro que aí se refere a bispos e a pastores ordenados. Se contar exortadores e evangelistas, passa de 100 mil. Sem contar diáconos e diaconisas, membros são 9 milhões. Cerca de 6 milhões de congregados. Temos aí cerca de 15 milhões de membros, de pessoas, entre membros e congregados no mundo. Somos uma família enorme. A Igreja de Deus faz parte da Organização das Igrejas Cristãs Americanas, faz parte também da Conferência Mundial Pentecostal, que se reúne de vez em quando em um país do mundo para um grande evento. Em 2014 foi no Brasil. A Igreja de Deus foi uma das organizadoras. Quando foi realizado no Maracanã, o pastor que era o supervisor geral da Igreja de Deus foi um dos pregadores, e o tema foi o Espírito Santo glorificando a Cristo. Então, irmãos, a nossa herança é linda. No Brasil temos aproximadamente 1.500 igrejas, entre igrejas e congregações. Temos aí cerca de 1.300 pastores, entre pastores e bispos. Estamos em todas as capitais e na maioria das grandes cidades brasileiras. Temos dezenas de milhares de membros nesse país também, mas o desafio ainda é muito grande. E o nosso desafio em Teresina é um dos maiores ainda, de levar esta mensagem para os outros bairros e para as outras cidades do interior também. Já temos a nossa igreja em alguns estados, algumas cidades, do interior do Piauí, só que lideradas pela Bahia, por Brasília, Goiás, mas temos já vários trabalhos abertos no interior do Piauí, e nós glorificamos a Deus por isso. Estamos aqui em vários bairros, como os irmãos sabem. Estamos aqui já com 6 pastores, entre a nossa igreja de Teresina e de Mon. Temos tido um crescimento muito bom. Assumimos essa igreja com 19 membros, hoje somos 358, tudo.
tive o privilégio de batizar 400 pessoas nas águas. Destes, mais de 350 permanecem. Sofremos uma divisão em 2010, divisão que virou mais 4 divisões e que está capengando a ponta. Umas já acabaram e outras estão na UTI. Então, só para dizer para os irmãos que fazer a obra do Senhor não é uma tarefa fácil. Ser pastor é uma tarefa difícil, muito difícil, porque ser pastor é compreender a todos e não ser compreendido por ninguém. Pessoas que ajudamos muito, às vezes damos quase a vida, nos abandonam na primeira oportunidade sem dizer nem até logo. Se ajudarmos 1000 vezes, falharmos em uma, somos as piores pessoas. Há muita gente que nos apunhalaram, mas nós faremos tudo de novo. Fizemos a nossa parte, temos a consciência limpa, consciência tranquila, podemos dormir em paz, ensinamos direito. Quando Paulo citou este versículo que eu li em Atos 20, 28, esta expressão de grande Deus aparece na Bíblia 10 vezes. A primeira é essa, em Atos 20, 28. Ele chamou os cristãos de Éfeso, estava em Mileto, e disse: estou livre do sangue de vocês, porque durante 3 anos, de dia e de noite, não cessei de vos anunciar todo o conselho de Deus, toda a doutrina de Deus. O que vocês precisavam aprender, já aprenderam. Se não aprenderam em 3 anos, não dá para aprender mais. Mas eu sei que depois da minha partida, diz Paulo nesse texto que li, se levantarão lobos no meio de vós mesmos, que não pouparão o rebanho, mas que arrastarão os discípulos após si, que farão do povo negócio. É uma coisa muito séria, meus irmãos. Os dias que estamos vivendo no Brasil, muitas pessoas estão deixando o evangelho puro e simples, em troca de um evangelho que promete fama, sucesso, riqueza, dinheiro. Esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho aponta para o céu, aponta primeiramente para a cruz, aponta para o túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou, aponta para o céu, onde Jesus está glorificado, entronizado à direita do Pai, de onde um dia voltará para nos buscar. A igreja de Jesus, ela tem esta obrigação, ela tem esta ordem dada por Jesus de levar o evangelho ao mundo todo. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê revelação do seu Espírito Santo, para que nós possamos conduzir a sua noiva, a sua igreja, da maneira que agrada a Ele. E que os irmãos se despertem cada vez mais, que os irmãos parem de ter medo desta pandemia. Vamos ter cuidado, sim, vamos redobrar os cuidados com a higiene, sim, mas não tenha medo de congregar, não tenha medo de estar aqui, não tenha medo de estar nos trabalhos. Não troque os cultos por nada neste mundo. Se você está em casa e chega um parente seu na hora do culto, o que você deve fazer? Tenha um compromisso com Deus. Vou para a casa de Deus. Vamos também? Se quiser vir, amém. Se não quiser vir, fica aí. Eu vou adorar a Deus, porque esse é meu compromisso. Porque Satanás está inventando essa estratégia. Você já notou? Que tem gente, às vezes até parente, que só chega na sua casa na hora do culto para atrapalhar. Não pense que foi Deus que mandou, não. Porque o dia é tão grande, a pessoa chega justo na hora do culto, na hora de você ir para a casa de Deus, para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, irmãos, precisamos priorizar as coisas de Deus. Mateus 6,33, buscai primeiro o Rei de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas.